Quero falar agora sobre Breno Bidon. Muita gente especulando que o Flamengo quer a contratação do volante de 20 anos de idade do Corinthians. Houve quem dissesse, inclusive, que o Flamengo prepara uma proposta de 25 milhões de euros ou 158 milhões de reais. Dirigentes do Corinthians se apressaram para dizer que não venderiam por essa cifra, mas posso assegurar que não vai haver proposta do Flamengo pelo Breno Bidon. O Corinthians assegura que não foi procurado, nem sequer sondagem, muito menos proposta. Conversei antes de gravar esse vídeo com uma pessoa do departamento de futebol do Fla. Ela avalia o Bidon como bom jogador, mas que não faz parte dos planos do Flamengo. O Flamengo não fez e nem fará proposta pelo atleta, tá? Essa é a garantia que eu recebi na manhã desse domingo de um dirigente que trabalha no departamento de futebol rubro-negro. A intenção do Flamengo para essa função de volante é de outro atleta que eu já vou falar, Marcos Antônio. Sobre Breno Bidon, jogador super importante, um dos maiores ativos do Corinthians hoje. O Corinthians alega que só vende o atleta pelo valor da multa rescisória. A impressão que eu tenho é que faz parte de uma estratégia para tentar valorizar o atleta, para tentar vendê-lo pelo melhor valor possível. Imagino que, a partir de 20 milhões de euros, diante de toda a dificuldade financeira pela qual passa o Corinthians, já possa começar a existir negociação, especialmente se a proposta for do exterior. Só para completar, o Bidon é muito bom jogador, mas ainda participa muito pouco da fase ofensiva. Você quer uma prova? Na temporada passada foram 56 jogos. Quantos gols você imagina que ele fez? E assistências, também uma. Isso tudo conta bastante de forma negativa para que o Bidon não valha tanto quanto os torcedores alvinegros imaginam. O instrutor Daniel perguntando quem pode chegar para o Timão nesse ano. O Gabriel Paulista foi o primeiro reforço contratado, o segundo é Matheus Pereira. O torcedor corintiano mais antigo vai se lembrar dele. O Matheus Pereira é o famoso pirulão. Jogador revelado na base do Corinthians e teve uma passagem curiosa sobre o Matheus Pereira no Corinthians. Apesar de ser formado na base do clube, o Matheus Pereira em determinado momento chegou a ter 5% dos seus direitos econômicos presos ao Corinthians, o restante todo ligado a empresários. Vocês vão lembrar que o Corinthians chegou a dever muito dinheiro para o Fernando Garcia, que era conselheiro do Corinthians e representante do Matheus Pereira, até por isso o Corinthians foi cedendo percentual, até que o Corinthians ficou só com 5%. Matheus Pereira foi para a Juventus, esteve no Barcelona B, no Eibar, rodou um monte de clube e estava jogando bem no Fortaleza. O Corinthians conseguiu o contrato de empréstimo dele até o fim da temporada. O Corinthians paga uma compensação financeira ao atleta, tá bom? Um sono, pessoal, que eu vou te falar, hein? Savarino próximo do Corinthians. Troca do Charles e Kaique. 3 milhões de euros pelo Savarino. Acabou de sair do setorista. Não estou sabendo de nada disso. Que a gente tinha escutado é que que o Fluminense só esperava pelo sim do Savarino para fazer valer uma negociação já fechada entre o Savarino e entre o Botafogo e o Fluminense, tá? Quer ver, ó? Deixa eu ver o que foi publicado sobre Savarino e Corinthians nas últimas horas. Se é que tem alguma coisa, né? GE Globo. Fluminense se retirou das negociações por Savarino. Importante, hein? Devem ter cansado de esperar. O Savarino está desde terça-feira no Brasil. Na quarta-feira teve a primeira reunião. Enfim. Fluminense desiste da contratação de Savarino, do Botafogo. O tricolor não chegou a um acordo financeiro e contratual com o jogador e seus representantes. Savarino tem sido a maior dificuldade, né? Porque ele já esteve envolvido em especulações com o São Paulo, não quis ir. Teve envolvido em negociações com o próprio Corinthians, não quis ir. E aí só um detalhe, o Botafogo está louco para se livrar do Savarino, mas não tem conseguido. E o Savarino, só para lembrar, depois que a negociação com o Lyon não fechou, o Savarino passou a ser o segundo jogador mais caro do elenco. 1.200.000 reais por mês é o custo do Savarino, tá bom? Quem tem mais chance de jogar no Corinthians? Saravia ou Natanael? Ambos jogadores do Galo. O Saravia não mais, né? O Saravia não teve o contrato renovado e saiu livre do Clube Atlético Mineiro. O Saravia e o Arias são duas opções gratuitas para o Corinthians. O Corinthians não precisaria desembolsar nada, embora são jogadores mais veteranos, né? Natanael perdeu um pouco de espaço
no Galo, perdeu bastante espaço no Galo, talvez não fosse uma negociação tão difícil por um empréstimo. O Severino Costa com like 27. É verdade que o Corinthians entrou em negociações por Alan, mas foi o empresário dele que já não está fechado com o São Paulo. Vamos lá. O Corinthians está atrás de um volante, especialmente depois de perder o Maicon, né? Natural. E aí, só para explicar, a saída do Maicon passa muito por uma questão financeira. O Maicon custava no ano passado R$ 1.200.000 por mês. E esse salário alto tinha a ver com o fato dele ser jogador do Shakhtar e tal. No fim do ano, houve uma mudança nessa história, porque o Shakhtar abriu mão do Maicon e o Maicon precisou se adequar a uma realidade brasileira. O Corinthians ofereceu 700 mil mensais, o Atlético com luvas, até porque não estava precisando gastar para comprar o jogador, ofereceu R$ 1 milhão mensais. E aí o acordo se deu com o Atlético, não dá para dizer que houve muita tristeza no Corinthians, exceção ao Dorival. O Dorival queria muito a manutenção do Maicon, os dirigentes entendiam que o Maicon tinha um preço, um custo-benefício duvidoso, porque é um cara que se machucou bastante, embora tenha terminado a temporada em alta, né? Vamos lá. O Corinthians está em busca de um volante, alguém que exerça a função do Maicon. O primeiro nome pensado pelo Dorival Júnior foi do Alisson, que pertence ao São Paulo. Vocês vão lembrar que quando o Dorival chega ao São Paulo, o Alisson estava meio encostado, sem tanto espaço, como meio atacante. E o Dorival traz o Alisson para jogar de volante e o futebol do Alisson cresce muito. O Dorival vai embora do São Paulo e o Alisson acaba perdendo um pouquinho de espaço. Tá? Por isso, o Corinthians procurou e tentou a contratação do atleta. O São Paulo falou, vocês vão pagar dinheiro? Não temos dinheiro. Então vamos tentar fazer uma troca. Foi aí que a coisa deu uma degringolada, o São Paulo cogitou, sugeriu, pediu a contratação ou a inclusão do Ranieri no negócio, e para o São Paulo, para o Corinthians não faz sentido essa troca, tá? Então é basicamente assim que está funcionando. Corinthians busca... E aí que entra o Alan, né? Sem acordo com o Alisson, o Corinthians começa a pensar em outras alternativas e nas últimas horas entrou em contato com os representantes do Alan. O Alan pertence ao Flamengo, já aceitou a proposta do São Paulo, mas de nada vai ter, não há efeito nenhum se acertar com o São Paulo se não houver o aval do Flamengo, tá? E o Flamengo ainda não deu aval para o São Paulo. O Flamengo quer a contratação do Marcos Antônio, e esse é um fator complicador. O São Paulo não quer vender o Marcos Antônio. Então, o Flamengo meio condicionou, até te libera o Alan, a gente chega a um acordo, mas eu preciso que você aceite que a gente faça uma negociação com o Marcos Antônio. E é nesse contexto que o Corinthians entra na parada pela contratação do jogador, tá bom? Na lateral direita, surgiu a especulação de que Mateu Del Blanco, que pertence à União Santa Fé, interessaria. O jornal Olé da Argentina chegou a tratar essa notícia como importante, dizendo que Corinthians e Red Bull Bragantino estariam em negociações. Consultei uma fonte corintiana que garantiu que esse nome não faz parte dos planos. Em relação a volantes, Corinthians segue buscando alguém que possa suprir a ausência do Maicon. Alisson no São Paulo está praticamente descartado, o Tricolor não quer fazer negócio com o Corinthians. Alan do Flamengo é uma possibilidade, o Corinthians já apresentou uma proposta de empréstimo, o Flamengo não tem pressa para resolver essa questão. Surgiu também o nome do Matheus Pereira, volante que pertence ao Fortaleza, foi recentemente comprado pelo Lion. O Corinthians gostaria do jogador por empréstimo, o Fortaleza só aceita vendê-lo. Que vai buscar, que vai caber mais preocupações para o Corinthians é a busca por atacantes, que são sempre mais caros. E o Timão precisa de velocistas no plural, a ideia é contratar pelo menos 2. Para completar o noticiário alvinegro, registrar que Pedro Raul deve ficar para o Campeonato Paulista, segundo Marcelo Paz. Pedro Raul vai ter oportunidade de jogar e ganhar alguns minutos nessas primeiras rodadas do Campeonato Estadual. Já Héctor Hernandes e Alex Santana vão treinar parte, não fazem parte dos planos. Fernando Nepomuceno. Boa noite, Nicola. O Depay vai cumprir o contrato com o Corinthians. Lembra de uma conversa que você viu de um dirigente do PSV que quando acabar o contrato do Depay, o PSV tinha interesse no atleta? Será? William, é assim, ó, por que o Depay não sai, o Memphis, né, ele gosta que chame de Memphis, por que o Memphis não sai agora em janeiro? Primeiro porque o foco total dele em 2026 é a Copa do Mundo. E ele sabe que qualquer mudança para outro país, para outra cultura, para outro futebol, pode acabar prejudicando. No Corinthians ele já conhece tudo, já está super ambientado, esquematizado, dá para dizer que ele gosta da vida por aqui, tem os parceiros dele, é super elogiado e mais do que isso, muito bem pago, 6 milhões de reais por mês. Ele dificilmente vai encontrar nessa janela
da metade da temporada no velho continente, alguém disposto a pagar esses 6 milhões de reais mensais. O que vai acontecer? No final do contrato, um pouquinho antes da Copa, o Corinthians não vai procurar para renovar. Tenho certeza, os homens do futebol, a diretoria, os caras entendem que o custo-benefício do Memphis é muito ruim. E aí ele vai estar livre para fechar com o PSV ou com quem bem quiser, tá bom? Daniel Lanchinho disse que o like foi dado. Deixa eu ver se mais alguém é 688. Melhorou. Se a diretoria do Timão quer reduzir 5 milhões na folha, aí é uma lista de possíveis saídas. Donelli ganha pouco. Kaká, difícil encontrar interessados. Félix Torres está a caminho do Internacional. Hugo, ganha na casa dos 100 mil. Charles, Maicon, a economia com Maicon gira na casa de R$1 milhão por mês, tá? Héctor Hernandes, falta clube para contratá-lo. Romero já foi embora. Thales Magno já foi embora. O Yuri Alberto, deixa eu contar uma sobre o Yuri. Acho que foi o Benjamin Bach, o primeiro a contar que a Lazio fez proposta. A oferta foi de 22 milhões de euros. A gente precisa sempre lembrar que o Corinthians é dono de só 50% dos direitos econômicos, ou seja, uma oferta de 22 milhões de euros renderia ao Corinthians só 11 milhões. Com detalhe, dos 50% que o Corinthians é dono, 10% precisam ser pagos repassados para o André Cury, ou seja, o Timão tem 40% do Félix Torres, não, do Yuri Alberto. E aí a resposta que o Corinthians deu para a Lazio foi, vocês querem, né? Se vocês fizerem uma oferta de 22 milhões de euros só na nossa parte, de 40% sai negócio. E o Corinthians, o Alan do Flamengo chegou com o Corinthians, não é que chegou, há uma negociação em estágio inicial, tá? Há um interesse do Corinthians. Corinthians e Flamengo já fizeram alguns negócios, especialmente na época do Fabinho Soldado, né? Há muito tempo a gente só traz notícia ruim do Corinthians, mas de uns dias para cá a agenda mudou completamente. O Corinthians está livre para registrar atletas, tá? Nas últimas horas, a FIFA retirou o transfer ban. Eram 5 meses com proibição de inscrição de atletas. O Corinthians conseguiu pagar nos últimos dias 40 milhões de reais ao Matias Rojas, 41 milhões de reais ao Santos Laguna e pagou com uma semana de antecedência a terceira parcela de um acordo na CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Então, 40 mais 40, 80, mais 7... Cara, foram quase 90 milhões de reais gastos nos últimos dias com dívidas. A partir de agora, o Corinthians está liberado para buscar reforços. Gabriel Paulista está contratado, vínculo de 2 anos. O Santiago Arias, lateral direito que estava no Bahia, é uma possibilidade, ele está livre no mercado. Há uma especulação grande em relação ao Mandaca, que eu ouvi de uma pessoa do Corinthians, é de que o Mandaca faz parte de uma segunda lista. Se as prioridades não chegarem, aí o Mandaca acaba se tornando opção. Por primeira lista, acho que dá para entender o Alisson do São Paulo e também o Alan do Flamengo. Próxima pergunta do Superchat. E Talisca no Corinthians, 51 Enfim, o Talisca tem contrato com o Fenerbahçe até junho. Ou seja, ele já está apto a assinar pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior. O que se especula é de que ele volta para o Brasil na metade do ano, mas ninguém até agora conseguiu fechar esse acordo com ele. Acho um baita reforço, tenho a impressão de que ele seria titular absoluto. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!